Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Tem que me aturar mais um pouco aí. Nesse nosso encontro mensal, determinado pelo coordenador, uma vez por mês, eu viria aqui para nós tocarmos algumas ideias sobre os mais variados assuntos. Falamos já da disciplina mediúnica, falamos sobre obsessão e desobsessão. E hoje vamos abordar um tema mais amplo, eu diria mais filosófico, que é essa caminhada no Espiritismo. Vou fazer uma abertura. Podemos fazer. Dá para baixar um pouquinho o som? Luiz, Oi? dá para baixar um pouquinho o som? Um pouquinho? Pois não, senhor. Um pouquinho. Então o tema de hoje será a caminhada no Espiritismo. Enquanto isso, o coordenador vai fazer uma abertura. Uma pequena abertura para iniciar os trabalhos. Acima de tudo, devemos agradecer às entidades e os mentores dessa casa. E os alunos da dimensões superiores que aqui estão. Seres de outras dimensões também que aqui estão. Sempre temos que agradecer, porque são eles que iluminam nossos caminhos dentro dessa casa. Assim como as entidades
que agraciam o trabalho diariamente dentro dessa casa. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, fechar os olhos suavemente, encher bem o pulmãozinho de ar pelo nariz, liberar esse ar pela boca, mantendo o pensamento elevado a Deus e a Jesus, pedindo às entidades de luz que aqui estão e das dimensões superiores que aqui se encontram presente, que ilumine esse trabalho, ilumine essa casa, ilumine cada um dos médiuns, que possam absorver cada palavra que as entidades vão administrar nessa noite. E a todos os alunos das dimensões superiores que estão aqui junto com seus coordenadores, sejam todos bem-vindos. Sendo assim, em nome da Casa Luz Divina, com a permissão do doutor José Luiz Chico Xavier, peço a permissão para iniciarmos os trabalhos nessa noite de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Falando, vamos aproveitar um fato que está acontecendo, de grande repercussão, que é a visita do Papa ao Brasil, que se transformou, evidentemente, num grande espetáculo de mídia, visto que ele é o chefe maior de uma instituição milenar, poderosa, e que, evidentemente, está utilizando as mesmas armas, os mesmos artifícios de marketing, de presença nos meios de comunicação, para firmar a fé dos seus fiéis e, ao mesmo tempo, estancar a perda de seguidores que têm aderido aos pentecostais, evangélicos, naturalmente, que usam, naturalmente, a mídia e o marketing como ninguém, certo? Então, prova disso está o grande crescimento desse segmento religioso nos últimos anos. Vocês chegaram a se perguntar quem é o chefe do Espiritismo? Quem é o líder do Espiritismo? Essa é a grande diferença entre o Espiritismo e as outras doutrinas. É uma doutrina que não tem chefes. Nós só temos um chefe, que é Deus. Nós não temos hierarquia. E a nossa filosofia baseia-se em princípios simples, fáceis de serem entendidos, mas que, evidentemente, demoram um pouco mais para surtir efeito nas pessoas. Porque o grande objetivo do Espiritismo é a transformação interior de cada um para viver melhor neste mundo enquanto encarnado, evidentemente, e se preparar para outra passagem, para um outro plano, quando desencarnarem. Esse é o objetivo do Espiritismo. Mas por que é uma caminhada difícil? Porque, na verdade, não tem uma instituição constituída. Certo? Não tem chefes, não tem poder, não tem mídia, não tem nada. O nosso grande instrumento, na verdade, são os princípios. É a fé na transformação de cada um.
as tentativas das federações, tem as federações regionais e tem a Confederação Nacional do Espiritismo, não tem grande ou quase nenhuma influência em qualquer casa espírita, porque a maioria nem se filia. Porque o que tenta a federação fazer? Ela tenta padronizar os atendimentos. Ela tenta colocar de uma forma que todos os atendimentos sejam mais ou menos iguais. E nós, do nosso pequeno conhecimento, sabemos que cada caso é um caso diferente. Não podemos tratar todo mundo igualmente se os problemas são diferentes, se as energias são diferentes. Então, desde o princípio, o coordenador e eu entendemos que nós jamais vamos nos filiar à federação. Por quê? Porque nós não temos um procedimento padronizado. E nem vamos ter. Porque entendemos que cada caso é um caso diferente. Certo? Então, não temos a mídia, não temos procedimentos padrões, mas temos uma coisa importante a nosso favor, que é a simplicidade. E aqui eu vejo, tenho conversado muitas vezes até com o coordenador, eu vejo a grande necessidade de um choque de humildade nas casas espíritas. É preciso que os coordenadores de muitas casas não se deixem levar pela glória dos holofotes, pela vaidade, muitas vezes pela arrogância. Impõe tamanha dificuldade para um sujeito começar a trabalhar que o cara desiste. Então tem casos que o sujeito dá um passe e ele tem que estudar 4 anos. Certo? Mas quem é que vem trabalhar? É o João, o Pedro? Então, não, ele é só um instrumento. Se é o mentor que vem trabalhar, qual a necessidade do sujeito ficar anos e anos estudando para dar um passe? De onde vem a energia? Evidentemente que quanto mais o sujeito saber, melhor o instrumento ele será. É óbvio. Não estou dizendo aqui que a pessoa não deve estudar, absolutamente. Eu estou querendo dizer, e estou dizendo, que o sujeito pode ser um excelente médium sem ler 400 livros. Certo? Ele não tem nem que saber ler. Ele tem que ter os princípios do bom médium. Uma fé inabalável, humildade, dedicação e disciplina. Com esses requisitos, evidentemente, ele poderá ser um excelente médium. Então nós temos aqui desta pequena casa, temos que lançar algumas coisas e vamos usar os meios de comunicação para isso, principalmente as redes sociais. Não sei se até o final desse ano, início do ano que vem, vai divulgar algumas coisas e desmistificar outras. Certo? Vamos arrumar algumas polêmicas, mas eu não tenho medo disso. Eu acho que algumas verdades precisam ficar claras. Porque, embora o crescimento do espiritismo nos últimos anos tenha sido fantástico, certo? Se multiplica ano a ano, ele
poderia ter sido muito maior. Por quê? Porque há uma deficiência na divulgação da doutrina. O leigo, a pessoa que não conhece o Espiritismo, ele tem uma ideia completamente errada sobre isso, sobre o que é o Espiritismo. E as casas espíritas e aqueles que divulgam a doutrina não têm nenhuma preocupação em esclarecer o cara com simplicidade. Começa a criar teses e teses e teses. Tá? Agora a grande maioria dos cientistas está se convencendo que realmente o espírito existe, que a reencarnação existe. Para nós não tem a menor importância. Por quê? Porque nós acreditamos nisso. Certo? Então, e as casas espíritas estão se preocupando muito com fatos muito além da nossa vida cotidiana. E o objetivo do Espiritismo é tornar a nossa vida melhor, enquanto encarnados e especialmente depois de desencarnados. Se ele não cumprir essa função, ele não tem razão de ser. Então nós precisamos levantar algumas questões. Por que a caminhada no Espiritismo é mais difícil? Porque ela não tem coisas pré-estabelecidas, ela não tem hierarquia, certo? Então o médium, quando ele começa a trabalhar, ele vai evoluir por si mesmo. Porque ele não vai ser padre, não vai ser bispo, não vai ser arcebispo e não vai ser papa. Não existe isso, certo? Ele tem que se melhorar por ele mesmo, certo? Ele tem que evoluir por ele mesmo. Ele está fazendo aquilo por ele. Não é para ganhar um posto. Certo? Ele tem que fazer aquilo para ele viver melhor. Para ele se preparar para a passagem para o outro plano. Ele não vai ter nenhuma glória nisso. Nem deve. Então, por isso a caminhada é mais difícil. Por quê? Pelos padrões ocidentais, naturalmente sempre existe, em qualquer instituição, sempre as pessoas vão galgando postos, certo? Começa numa determinada situação, dependendo do esforço vai. No Espiritismo não existe isso. O médium, independente do trabalho que desenvolva, ele tem a mesma importância que o outro. Mas ele pode evoluir. Todos podem evoluir. Depende daqueles fatores que eu falei, da fé, disciplina e tal. Mas não existe pré-determinado uma situação, o sujeito, não, eu vou me esforçar porque eu vou ganhar. Não existe isso. Certo? Então a caminhada se torna, às vezes, os próprios trabalhadores acham que estão estagnados. Cada um de vocês, de vez em quando, deve pensar sobre isso. Será que eu estou evoluindo? Será que eu estou trabalhando certo? Mas, evidentemente, vocês têm a consciência de que a dedicação, a disciplina, o amor, a fé, e disso vai fazer vocês bons médiuns. Não se preocupem. Não se preocupem em demonstrar essa evolução. Porque ela existe sempre no interior de cada um. Não é uma coisa palpável, certo? Ela existe no interior de cada um. É isso que faz a diferença para nós. O Espiritismo não tem por objetivo doutrinar milhões de pessoas através da mídia. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é transformar as pessoas individualmente, para que elas vivam melhores. Por isso a caminhada é tão difícil. Porque nós olhamos cada um como um caso especial.
Cada irmão que vem nessa casa, encarnado ou desencarnado, tem uma história, tem uma caminhada, tem um karma. Então, não são todos iguais. Nós nunca vamos conseguir doutrinar todo mundo da mesma forma. E nem é esse o nosso objetivo. Nós precisamos continuar analisando cada caso. Por isso a caminhada é mais demorada. E é mais difícil. Então o Espiritismo, evidentemente, não se presta a grandes espetáculos. Por isso que não tem lideranças neste plano. A liderança espiritual, naturalmente, que vem de Deus Pai. Então, cada um de vocês precisa sempre dar um pouco mais para evoluir. E entender isso é muito importante. Tanto cada um é um caso especial, que todos vocês devem ter presenciado já manifestações das mais variadas. E cada caso é um caso especial. Certo? Por quê? Pelo histórico dele. Cada espírito, evidentemente, que tem a sua passagem, vivências anteriores e tal. Então ele é um caso especial. Nós não vamos querer doutrinar todo mundo da mesma forma. Mas nós, e vocês especialmente, e aí fala até para a coordenação, nós temos que nos fixar nos princípios básicos. Certo? O Espiritismo, na verdade, precisa simplificar as coisas. Precisa trabalhar os princípios básicos, uma linguagem simples para que todo mundo entenda. Especialmente para as pessoas que não são militantes, que não trabalham no Espiritismo. E o que se vê, infelizmente, são textos cada vez mais complexos sobre o Espiritismo, que mesmo aqueles que estudam, então, às vezes não entendem nada do que está escrito. Não vai ser desse jeito que nós vamos explicar para as pessoas o que é o Espiritismo? Porque vem lá, porque o ectoplasma, não sei o que, não vai fazer a menor diferença isso. Certo? E os centros, e o Espiritismo, infelizmente, está se prestando para outras práticas que surgem, eu diria, um em cada esquina, e que fazem uso do Espiritismo. Naturalmente para ganhar algum dinheiro. E o Espiritismo, através de seus praticantes e através das casas espíritas, não tem a coragem ou não tem o preparo para desmascarar certas coisas. Ou não tem conhecimento, ou não tem vergonha, ou não tem coragem. Vou dar um exemplo prático para vocês. Terapia reencarnacionista. O que é isso? É uma técnica simples, que vai buscar a causa do mal do sujeito,
Mas quem é que faz o trabalho? O mentor. Certo? Quem faz o trabalho todo é o mentor. Porque se o mentor não tiver autorização de curar aquela pessoa, estamos conversando, velho. Não tem como, não tem. Certo? É simples. E aí, claro, usam um nome pomposo e tal, que fazem. Então são coisas... E aí se valem de quê? Se vale do mentor, que é o ser espiritual. Certo? Agora, o sujeito vai se tratar com a entidade de luz. Se ele tiver merecimento para ele ficar curado, ele vai ficar. E se ele não tiver merecimento, ele não vai a lugar nenhum. Se ele tiver merecimento para ser tratado espiritualmente e ficar bem, ele vai ficar bem. Mas se ele não tiver, não tem técnica que resolva. Então isso é uma coisa simples. O que é no Espiritismo? O merecimento. É simples. Não precisa inventar coisas. Agora, toda palestra que você vai ver de alguém ligado à doutrina espírita é uma ladainha que não termina mais. O cara não... Ele está perdendo uma oportunidade de ser simples, de ser objetivo e de ser direto. É mais uma oportunidade que se vai, porque o cara começa a defender teses e teses e teses. Ele fala 1h30. No final, se você for espremer, ele não disse nada. Mas a grande maioria das palestras é divulgação de livros, muitas vezes. Também tem muita porcaria escrita também, né? Vamos combinar. É, a maioria é divulgação de livros. O sujeito recebe lá, escreve e tal, e blá. E aí ele escreve um livro desse tamanho que poderia ser dito em 2 frases. Né? E passa a vida ganhando dinheiro, dando palestra aí. Né? É esses problemas que o Espiritismo tem. É falta de objetividade. Certo? Tem vários títulos de livro, poderia citar aqui 1 dúzia. Poderia ser resumido em 10 frases. Que é a essência. Daí o cara faz uma tese e tal, não sei o que. Ele não é objetivo. Certo? Porque o Espiritismo é simples. Certo? Mas vem. Não, porque a regressão terapêutica. O que é isso? Tem outra vigarice. Certo? Porque onde não trabalharem os espíritos de luz não acontece nada. Mas aí, doutor, é que tem, aí é que existe onde que o senhor falou antes, o aproveitamento do nome espírita. As pessoas fazem cursos técnicos, aí eles começam, aquelas pessoas que não têm conhecimento, têm ignorância espírita, realmente são caem. Mas aí está a falha do Espiritismo, eu acho que justamente aí, que é não desmascarar esse tipo de coisa. Entende? Tem que ir e divulgar e simplificar a coisa para que o maior número de pessoas entenda que vale a pena ser honesto, que vale a pena ajudar o seu irmão, que vale a pena se doar. Por quê? Porque ele vai colher os frutos disso. Ô, doutor, volta para no Facebook tem um casal, o nome é Camila Sampaio e Hugo Laca, se não me engano. Daí eles têm uma página sobre espiritismo, só que nessa página eles fazem esse trabalho de regressão, sabe? Daí eu vi que ela postou um negócio e 1000 pessoas comentando embaixo dela, ai, mandem pro meu e-mail o nome, data de nascimento e tal. Daí eu, com curiosidade, peguei e enviei. Ela pegou e falou, R$50 o valor e eu não vou ter tempo agora, tem que entrar na fila porque são muitas pessoas. Então, o quanto de dinheiro ela não está ganhando se numa postagem dela 1000 pessoas comentaram?
Não, mas é isso que eu estava realmente falando. Entendeu? O Espiritismo está se prestando para exploração de outros mecanismos para meia dúzia de espertos ganhar dinheiro. E dão cursos, dão palestras, escrevem livros, não sei o quê. Certo? Quando o Espiritismo, na verdade, é uma coisa muito simples. Certo? É uma doutrina que se preocupa em melhorar o ser humano nessa caminhada e prepará-lo para a próxima. É simples, não tem nada que fantasiar. Certo? Por quê? O karma da pessoa, que é um dos princípios, se ela tiver um determinado karma, ela vai ter que cumprir aquele karma. Ela veio para isso. Certo? O que o Espiritismo pode fazer? É prepará-la para enfrentar esse karma da melhor maneira possível. Sem sofrimentos, sem grandes dores, sem grandes transtornos. É isso que o Espiritismo tem que fazer. Preparar a pessoa para sofrer o menos possível, para ser feliz. Certo? Agora, ela vai cumprir o karma dela de qualquer forma. Tá, Independente da técnica aqui. Mas ela cobrando assim dessa forma não acaba perdendo a mediunidade dela, usando ela dessa forma. Nem sei se ela tem mediunidade, né? Isso é uma técnica. Mas se tiver, Isso é uma técnica. Vai saber. mas se algum médium que tenha, entende, realmente use ela dessa forma, não acaba. Isso tem dois aspectos. Deixa eu te explicar uma coisa assim. O sujeito que tem para trabalhar, e ele acaba cobrando para fazer determinado trabalho, ele não vai perder a mediunidade dele. Por quê? Porque ele está fazendo trabalho e está ajudando o outro, certo? A conta dele vem depois. Certo? A conta dele vem depois. Então, por isso existem colônias e colônias de trabalhadores espirituais, cujo resgate é muito difícil, é muito complicado tirar esses caras de lá quando praticam esse tipo de coisa. Certo? Então existem colônias, só para vocês terem uma ideia, existem colônias só de gente desse tipo. Certo? E resgatar esses caras é muito difícil. Então, ele vai fazer o trabalho dele, ele tem que fazer aquele trabalho, tudo bem. E aí ele vai cobrar. Tá? O trabalho é um, a cobrança é outra coisa. Certo? Ele vai fazer o trabalho dele. Agora, que a conta vai vir, isso não precisa ter nenhuma dúvida de que a justiça divina jamais falha. Ela vai apresentar a conta para o cara. Certo? Então, mas o que eu estava comentando, que há uma certa conivência do Espiritismo em relação a essas práticas que ninguém conhece. Certo? E que, na verdade, fazem uso do desespero e do desequilíbrio das pessoas. Certo? A pessoa entra numa página da internet, ela já está com a vida enrolada mesmo, e ela procura o quê? Uma solução mágica dos seus problemas. Certo? E essas pessoas, naturalmente, se utilizam dessa fragilidade emocional, desse desequilíbrio da pessoa, entendeu? Para vender um trabalho, um serviço porque ninguém conhece ela, certo? Então, ninguém sabe quem é ela. A pessoa vai lá, deposita o dinheiro e tal, ela vai fazer o trabalho, quer saber se deu certo, se não deu certo, se melhorou a vida da pessoa, não melhorou. Ela não conhece a pessoa. Certo? Então, e o Espiritismo não está gritando contra isso.
contra essas práticas que, cá entre nós, não tem nenhuma ética. Porque o Espiritismo, infelizmente, está se preocupando em demonstrar outras coisas. Está se preocupando em inventar a roda, eu diria. Certo? Em vez de se ater à divulgação dos princípios básicos, simples, para todo mundo entender. Então, virou um grande negócio. Virou um negócio espetacular. Vende-se milhões e milhões, fatura-se bilhões por ano só vendendo livro espírita. Evidentemente que a espiritualidade se utilizou desse mecanismo para divulgar a doutrina. Mas chegou num determinado ponto que está passando dos limites também. E a gente que não tem nada a dizer, certo? Publica um livro aqui, outro ali e tal, e vai indo. Mas nenhum deles se preocupa em demonstrar com simplicidade como é que funciona a espiritualidade. Nenhum deles se preocupa. Certo? Daí vem com tese. Essa coisa já está me irritando faz alguns anos. E nós aqui nesta casa, evidentemente com a permissão do coordenador, nós vamos levantar algumas polêmicas a respeito disso. Certo? E vamos simplificar a coisa. Que é para o grande público entender. Certo? É uma tentativa de fazer as pessoas entenderem uma doutrina tão simples, né? Para poder melhorar a vida das pessoas. Que não adianta nós ficar aqui, tá? O próprio livro dos Espíritos é um livro simples. É de pergunta e resposta. Posso fazer isso? Não. Devo fazer isso? Não. Posso fazer isso? Pode. Certo? É simples. Então, o objetivo que nós temos aqui é divulgar de maneira simplificada. Vamos, coordenador, botar alguns grupos de estudos para fazer isso. Quando aquele site estiver pronto, nós vamos fazer esse tipo de coisa. Certo? Naturalmente vão se surgir muitas vozes contra, né? Mas nós não temos nenhum problema quanto a isso. O que nós precisamos é nos manter firmes nas nossas convicções, entender cada vez com maior simplicidade a prática da doutrina espírita e agregar um número maior de pessoas. Porque vejam vocês, nenhuma pessoa entra por aquela porta porque ela gostou dos princípios do Espiritismo. Eles vêm aqui para resolver o problema deles. Certo? Ninguém vem aqui porque está bem. Está feliz, os negócios estão tudo. Não. Eles vêm aqui para resolver o problema deles. Eu diria para vocês, a grande maioria não tem nem noção do que é o Espiritismo. Eles vêm para resolver o problema deles. Bom, a partir do momento que ele entra aqui, aí nós temos uma oportunidade de esclarecê-los. Certo? Então, as palestras, quando vocês forem dar alguma palestra, peguem alguma coisa básica, bem simples, para que a pessoa que está ali, ela possa entender. Certo? Coisa simples. Pega, vamos deixar bem claro aquele ponto, aquele dia. Porque a partir do momento que ela entra, é uma oportunidade dela conhecer. Ela vem aqui para resolver um problema. Mas se ela entender o que está acontecendo, é muito melhor. Facilita mais ela. Claro, quanto maior entendimento a pessoa tiver, mais ela pode receber. Isso sempre é uma troca, né? Isso sempre é uma troca. Então, quanto mais o médium se dedicar, mais ele recebe. Certo? Quanto mais maior a sua fé,
mas ele recebe. Certo? Isso não se trata, só para deixar claro, isso não se trata de uma competição. Certo? Isso é pelo merecimento de cada um. Você vê médiuns que evoluem muito num curto espaço de tempo, certo? E outros demoram um pouco mais. Mas isso vai da dedicação, da disciplina, do preparo de cada um. Certo? Todos vão evoluir naturalmente. O senhor quer falar? Não, eu digo assim, doutor, o estudo, por exemplo, eu acho que nós agregados, a nossa oportunidade é de entender melhor as coisas, porque o que um sabe, o outro não sabe, então se faz essa troca, eu acho que o estudo... Porque assim, ó, quanto mais você estudar, com maior simplicidade você vai ver as coisas. Certo? Às vezes coisas que parecem... Qualquer coisa na vida que parece complicado, quando você entende, ela fica simples. Pode pegar a coisa mais complexa que tem. Se você entender aquilo ali, simplificou, fica simples. Certo? Quanto maior conhecimento você tiver, mais facilidade tem de entender o processo, mais simples vai ficar. E melhor você consegue transmitir. Aquela teoria de que o sujeito, eu sei, mas não sei explicar, é porque você não sabe. Tá? Não existe isso. Porque quanto mais você sabe, mais simples fica. Então mais fácil fica de explicar. Tem gente que diz, eu sei, mas não sei explicar. Não, vai enrolar outro, não sabe. Entendeu tudo trocado ou fez uma confusão grande e não sabe explicar. Certo? E é simples, as coisas são simples. Não, sempre. É o que eu procuro fazer. Nem sempre consigo. Mas o pessoal que trabalha comigo, eles me enchem de perguntas todo dia e tal. E eu procuro responder de forma bem objetiva. Certo? Para não ter dúvida. Certo? Nem sempre se consegue que a pessoa entenda, ou aceite e tal. Mas eu sempre tento, de forma objetiva, explicar. Então, quanto mais você estuda, né, naturalmente, mais fácil fica de explicar as coisas. E a oportunidade que nós temos de fazer isso é quando uma pessoa entra para aquela porta ali, naturalmente, para resolver um problema seu. Vocês já perceberam a dimensão desse negócio aqui? Passam por essa pequena casa mais de 5.000 pessoas por ano. É um número bastante expressivo. Certo? Então, são 5.000 oportunidades que nós temos. E por quê? Se você for ver as estatísticas, estatística é um negócio bem... No Brasil, há alguns anos, tinha 2% de espírita. A última pesquisa agora tem 4%. Dobrou. E o católico caiu. Ele está sempre caindo. Mas o que acontece? A maioria, isso deve ser no mínimo 10%. Eu vou te dizer por quê. Porque a maioria tem vergonha de dizer que é espírita. É católico. Aliás, elas são católicas. O cara tem vergonha de dizer. Por quê? Porque a noção que as pessoas têm é de que o espiritismo é uma coisa que envolve magia, envolve não sei o quê, sabe? Essa é a ideia que as pessoas têm. Muito. E aí há um grande contrassenso em tudo isso. É uma coisa muito... que também o espiritismo, no decorrer desses anos todos, também não se preocupou em desmascarar. Foi conivente, doutor. Foi, exatamente. Conivente com a casa Não se preocupou em Casa de Umbanda, desmascarar, casa não quer, quem sabe, arrumar polêmicas e tal, entendeu? Mas, por exemplo, tanto o catolicismo quanto os pentecostais, que são oriundos da religião católica, não acreditam em reencarnação. Não acreditam. Certo? Pelo menos divulga-se isso aos seus fiéis. De
que não existe reencarnação, o sujeito morreu, se ele for bom ele vai para o céu, se for mais ou menos vai para o purgatório, e se ele for ruim vai para o inferno, estamos conversando. Certo? Mas simplificadamente é isso. Agora, como é que você explica uma sessão de exorcismo de um padre? Ele está exorcizando quem se não tem espírito? Não, mas aí é que é contra... Não, mas esse é o contrassenso do negócio, e o espiritismo cala diante disso. Certo? Ele está exorcizando, então ele é um façanho. Ele não acredita em espírito, o que ele está mandando embora? Mas o pastor também, né? Naquela... Mas o pastor sim, faz sessões de exorcismo à frente de todo mundo. Certo? E não acredita em reencarnação. Então, se ali tem um corpo que está possuído por um espírito, e esse espírito, evidentemente, não tem matéria, certo? Só está o espírito ali. Não existe reencarnação? É que para eles é chamado demônio. Não é o espírito, é o demônio. Mas é isso que o espiritismo tem que debater. E não debatem. Certo? É isso que nós temos que levantar. Porque senão nós vamos continuar sendo, certo? Uma doutrina alternativa. Você sabe o que está acontecendo, doutor? Estão minando a doutrina espírita. Estão minando. Estão Não, mas minando aí ele. eu acho que por isso ele não cresce, doutor. Estão minando ele. Estão inserindo dentro do contexto da Universal o Espiritismo, dentro da Católica o Espiritismo, dentro do Pentecostais o Espiritismo. Mas E o aí, cara, Espiritismo eu não acho se que é assume. chegado o momento, e é isso que eu tenho me levantado, e eu vou fazer força para isso, certo? Pode contar comigo também. Eu vou fazer força para isso, certo? De mudar esse tipo de coisas, certo? Essas inverdades que se defendem eternamente e que ninguém se opõe. Se adonaram de Deus, se adonaram do Cristo, se adonaram da verdade. Então, assim, ó, não tem ressurreição, não tem outra vida e tal, não sei o quê. Eu respeito cada um. Agora, nós temos que divulgar a nossa verdade. Certo? E nós temos provas disso. Nenhum católico me mostrou onde é que é o inferno até agora. Certo? E onde é que é o céu. É tudo um negócio meio etéreo, meio tal. Certo? E nós temos depoimentos toda semana. Certo? Nós temos depoimentos de pessoas onde ela mora, onde ela... Nós temos. Certo? E nós ficamos assim meio constrangidos em nos deparar, porque somos muito pequenos. Não tem. Nós estamos com a verdade, não precisamos ter medo. Eu acho que o Espiritismo tem que tomar uma atitude de vanguarda. Porque urge o tempo. E as transformações precisam ocorrer. Essa velocidade não nos serve mais. E temos uma grande responsabilidade de transformar dentro do possível este plano enquanto mudanças maiores não vierem. Temos que trazer para o nosso lado o maior número de pessoas possíveis. Isso sim é uma salvação da alma. Porque aqueles que não tiverem uma trajetória de não muito longa, que não realizarem a reforma íntima, vão ser separados para o outro lado. Isso já é de conhecimento público, já é divulgado e tal. Mas o que eu pretendo fazer, e vou contar com a colaboração de você sempre, é divulgar a doutrina com simplicidade. Certo? Conceitos básicos, aquela coisa, o beabá. Porque a pessoa que entra por ali, ela não faz ideia do que é o Espiritismo e ela só quer resolver o seu problema. E também, num determinado
determinada forma, desmascarar certos procedimentos que se utilizam na doutrina, né, para ganhar dinheiro. Porque eu sempre digo, onde os espíritos de luz não atuam, ninguém atua. Não tem técnica. Não tem técnica que seja capaz de romper o karma de alguém. Não existe isso. Só existe o merecimento e a permissão de planos superiores para se alterar definitivamente uma trajetória. Evidentemente que esse conceito que é um dos pilares da doutrina espírita, o merecimento, ele não é muito divulgado. Parece que hoje em dia a pessoa ter merecimento e tal, ser correto e ser honesto, não é de bom grado. Parece que as atitudes de esperteza, de ludibriar o outro, de enganar o seu próximo, de encher os bolsos de dinheiro, é que está mais em moda. O sujeito hoje, e infelizmente é isso que nós precisamos trabalhar. As pessoas entendem que o merecimento é uma razão direta da quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Parece que o sujeito bem-sucedido é aquele que consegue juntar mais dinheiro. Ganhar dinheiro não é feio. Todos trabalham, têm o seu merecimento, não tem problema nenhum. O que não devemos fazer é apologia da matéria, apologia do dinheiro. Ninguém vai levar nada daqui. E o tribunal é igual para todos. Na passagem. Já no próprio desencarne, já é definida a situação do sujeito para onde ele vai. Certo? Não importa quanto dinheiro ele tenha. Quando ele desencarnou, já tem uma comissão de recepção para saber para onde ele vai. Então, se a gente juntou 1 bilhão, 10 ou 5, não juntou nada, o tribunal é o mesmo. Mas essas coisas é que nós precisamos divulgar, certo? Com simplicidade. E precisamos convencer aqueles que entram por aquela porta de que vale a pena ser compreensivo, que não vale a pena praticar a política do olho por olho, dente por dente, que isso é um grande atraso na vida de cada um. E as pessoas se deprimem a varrer por pequenas bobagens. Por isso há tanta gente depressiva. Se deprime porque não conseguiu comprar um carro novo, porque não conseguiu não sei o quê, porque não conseguiu viajar não sei para onde. E as pessoas... Por quê? Porque o vizinho conseguiu. E aí aquele processo de inveja que não vai levar a nada começa a corroer a pessoa, e a pessoa muitas vezes entra em depressão. Então é uma associação de maus sentimentos que leva a pessoa naturalmente à depressão. A falta de entendimento de como funciona a espiritualidade, que nós estamos aqui de passagem, e que nós precisamos ter as melhores práticas possíveis, porque isso vai facilitar a nossa caminhada aqui, e vai facilitar a nossa caminhada depois. É isso que nós precisamos entender. E nesse sentido eu vejo um certo marasmo no espiritismo, nos praticantes, nos coordenadores,
nos dirigentes de federações e outras coisas, estão mais preocupados em estabelecer regras, em padronizar procedimentos, do que efetivamente em divulgar a doutrina na sua essência e na sua simplicidade. Mas nós vamos ter a pretensão de levantar algumas coisas através da tecnologia que hoje nos facilita muito. Vamos levantar algumas questões que são absolutamente pertinentes em relação à doutrina, em relação à prática e especialmente em relação ao esclarecimento de como funciona a coisa. Naturalmente que as nossas armas são a verdade e a fé. Não dispomos de grandes recursos, mas temos convicções, temos verdades a nosso favor e certamente teremos o respaldo maior para alcançarmos um número expressivo de pessoas e, na verdade, o objetivo dessa caminhada também vai ser despertar em outras casas o mesmo procedimento. Levantar questões, simplificar a vida. Alguns fatos, às vezes, passam desapercebidos da maioria. Essas comparações, como eu falei no início, do grande espetáculo, essa coisa poderosa de mídia, de marketing, envolvendo valores e cifras muito grandes e tal. Porque vocês já pararam para pensar como algumas autoridades se aproveitam das situações pelo simples fato de, estando ao lado de uma personalidade como o Papa, naturalmente isso parecer simpático à grande população, vai angariar alguns votos, não sempre com aquele objetivo pequeno, pessoal, mesquinho, certo? Negam todos os seus valores de uma vida inteira. Então hoje você vê ao lado do Papa, que é uma coisa maravilhosa, comunistas convictos, cujo primeiro princípio é negar a existência de Deus. Eles vão lá, beijam a mão do Papa, tal, e ficam ali. Então, e a grande massa não percebe isso. Não tem essa, sabe, não conseguem perceber. Bom, um exemplo é a nossa presidente, certo? Ela tinha essa convicção de ser uma comunista e tal. Hoje o primeiro princípio é o ateísmo. Mas ela vai lá, beija o Papa e tal. E a grande massa não se dá conta disso. Por que estou comentando uma coisa que não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver. A grande massa também não se dá conta de como funciona a espiritualidade. Então nós temos que trabalhar nesse sentido. Porque a grande maioria não se dá conta. O poder da mídia parece que amortece as mentes.
E aquilo vai se levando de roldão e vai se multiplicando e tal, e as pessoas não têm, e elas perdem o senso crítico. E isso está passando, infelizmente, para o Espiritismo. O Espiritismo não, a doutrina em si. Mas os praticantes, parece que é uma anestesia geral. Que nada contestam, que não se preocupem em demonstrar a verdade ao grande público, né? Uma omissão incompreensível de quem tem a verdade a seu favor. Claro, vocês podem estar pensando, mas é muito pretensão nessa pequena casa tentar influenciar algumas pessoas. O que nós temos que fazer é ter a nossa consciência tranquila, ter a nossa consciência limpa de que fizemos o melhor. Se não conseguirmos convencer ninguém, paciência. Fizemos aquilo que estava dentro do nosso entendimento, fizemos o melhor de nós, para alcançar o maior número de pessoas. O resultado final, não interessa o resultado. Quando se vai fazer alguma coisa por convicção, é preciso fazer, independente do resultado. Se conseguirmos influenciar alguns, já terá valido a pena. O que nós não podemos é continuar assistindo a utilização de uma doutrina que veio para transformar o mundo, ser utilizada por alguns espertos para ganhar dinheiro, certo? Não tem nada contra eles, né? Se multiplica e vai se multiplicar, nós seremos muito. Mas jamais teremos a força de uma grande religião. Jamais teremos. Porque são instituições individuais. Cada centro espírita, cada casa é uma instituição individual. Embora vá defender os mesmos princípios que outras, sempre vai ser assim. Porque ela tem a própria sustentação financeira, ela tem a própria gestão administrativa, certo? E ela só deve explicações aos seus componentes. Diferentemente das grandes religiões hoje, que são instituições multinacionais que têm toda uma estrutura administrativa, hierárquica e financeira controlada, né, por uma organização central e que realmente lhe dá um grande poder de influência no mundo. Então, mesmo diante de todo o esforço e tudo, mesmo com um resultado excepcional, o Espiritismo jamais vai ser uma doutrina de multidões, uma doutrina de mídia e uma doutrina de marketing. Certo? Então, temos que ter a consciência de que o importante é influenciar as pessoas, é transmitir às pessoas a verdade espiritual da doutrina espírita. Quanto mais pessoas conseguirmos esclarecer, mais este mundo ficará um pouco melhor, com certeza. Porque a maioria das pessoas que não tem essa consciência de que depois do desencarne a conta vai ser apresentada, agem de forma inconsequente. É aquele sujeito que
tirou uma vida, daí ele tira 2, tira 3, tira 4. Para ele tanto faz. Certo? Porque ele não tem a menor noção do que ele está plantando para o seu futuro. Mas, doutor, eu estou falando do amortecimento ali das mentes, né? Isso aí é onde traz a dificuldade da gente fazer o autodescobrimento, né? A cada um auto se descobrir. Agora assim, ó, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de se autodescobrir, nós temos que provocar, de alguma forma, essa curiosidade nela de aprender. Certo? Se nós não conseguimos provocar na pessoa a curiosidade de aprender, certo? Ela não vai se autoconhecer, ela não vai buscar o aprendizado para se autoconhecer. Naturalmente, nós temos que fazer a nossa parte. Então, às vezes uma pequena palestra de 15 minutos, se você der um conceito bem dado, está muito bom. Certo? Não precisa ser muito extenso. Falou 10 minutos, foi claro, foi objetivo. Está mais que suficiente. E todos aqui têm que palestrar, né? Está todo mundo palestrando aí? Não. Alguns se recusam. Alguns se recusam. Alguns acham que eu estou pronto. Uns vêm de longe. Sempre tem uns que não querem. Que horas? Não tem hora. 22 para 24 para 10. Que horas? Passou de 1h10. Bom, não vou me estender muito, porque senão nós vamos amanhecer aqui. Vocês também já estão cansados. Mas o que eu queria deixar para vocês. Mas em torno do espiritismo é o seguinte, ele foi muito perseguido, a fase. E hoje existe ele está livre, a ação. Mas ele tem que assumir uma postura. Como o doutor falou, nós tivemos uma fase, vamos dizer, 3, 4 décadas atrás, que eram muito perseguidos no Brasil. Que, como o doutor falou, muitos dos seguidores do Espiritismo eram taxados de charlatanismo, macumbeiro, papapá. Não, isso é uma grande realidade. E hoje não, hoje as casas, 2, 3 décadas para cá. Mas aí é que tá. Essa perseguição também, ela vem por quê? Porque nunca conseguiram explicar com simplicidade como funciona a doutrina. Sim. E aí os adversários, certo? Os adversários começaram a divulgar, isso é coisa do demônio, não sei o que e tal. E houve a perseguição, certo? Mas na verdade a culpa mesmo é nossa, que nós somos praticantes, nós temos que explicar essas coisas. E houve a influência da toda poderosa igreja. Eu chamo que o doutor tem razão. É uma mídia hoje, midiática, porque amanhã que o povo você não for. Daqui 2 anos ninguém vai se esquecer do Papa. Esse teve. É uma mídia rápida. Entendeu? Então houve uma perseguição e o Espiritismo se calou naquela época. Primeiro. Hoje não. Hoje ele tem voz ativa. Hoje ele está mais liberado para a divulgação da sua filosofia e doutrina. Então, e é essa postura que o doutor quer que nós E assumamos. além disso, coordenador, também tem assim, além dessa atitude que nós temos que tomar, tem que fazer as coisas com simplicidade. Porque agora que tem a oportunidade, muita gente está complicando. Certo? Mas, doutora, o irmão falou aí da perseguição, é que estou falando da nossa própria culpa. É que na época eles eram muito estilistas, era muito fechado. Então era aqueles que tinham até medo de... É que assim, o Espiritismo tem um ranço
tem um ranço de intelectualidade. Certo? Por quê? Porque ele surge na França no meio dos intelectuais. Evidentemente que Kardec foi escolhido porque ele era uma pessoa de grande credibilidade, professor universitário, sujeito cientista e tal, certo? E ele ia escrever e as pessoas iam dar crédito para ele. Mas e ele se desenvolve e se prolifera no meio dos intelectuais franceses, professores universitários, cientistas e outros, certo? E ele vem com esse negócio de intelectualidade, vem, e o mundo mudando e muitos continuam nessa. É isso que precisa ser mudado. Seremos uma elite, né? Ele vem da elite, ele vem dos intelectuais. Mas as federações ainda estão presas nisso. Claro, mas esse é um grande problema das federações. Porque a federação quer o quê? Qual é o modelo da federação? São esses existentes, é o catolicismo, são os evangélicos. Ela quer padronizar os procedimentos. Entendeu? Você vai pegar uma missa do padre lá, vai sempre a mesma coisa. Certo? Vai pegar o sermão do pastor, ele muda lá o salmo, não sei o quê, mas é sempre a mesma conversa. Então, e eles não vão conseguir padronizar. Certo? Porque, felizmente, os praticantes do Espiritismo, os trabalhadores, sabem que cada caso é um caso diferente. Certo? Então, aqueles procedimentos, tudo coletivo, é passe coletiva, não sei o que coletivo, não vai funcionar. Se nós fôssemos seguir um padrão... Nós não seríamos federados. Não seria jamais. Jamais eles iam nos dar um padrão FERGS ou de Federação Espírita Irlandesa, ou FEB, Federação Espírita Brasileira. Da maneira como nós trabalhamos. E nós não vamos mudar. Para isso veio comigo, com a doutora, eu recebi essa missão, tem que seguir esse padrão aqui. É esse padrão que nós vamos continuar para sempre. Porque aquilo que... Padrão de atendimento. Agora, vocês prestem bem atenção da palestra que o doutor está dando. Ele quer que nós divulguemos o Espiritismo. As benesses do Espiritismo para cada indivíduo. O que ele pode trazer. Não só para cada um dos trabalhadores, como daqueles que entram naquela porta. Muita gente pergunta isso, quando falam, né? Que aí às vezes eu saio mais cedo e digo, não, eu vou sentar, vai para o centro, não, vou ser inscrito. Aí eu digo, mas o que vocês pregam? Eu digo, na verdade, eu estou começando agora, né? Eu estou fazendo isso, mas é a base de tudo. De crer em Deus, que é a doação, a caridade, né? A pessoa não fazer para os outros aquilo que não quer que faça para si mesmo. Mas todo mundo tem uma dúvida do que é realmente, do que se trata. Tem muita gente que tem medo de vinho, que acha que vai chegar aqui e vai ser aquilo, de ver gente se batendo. E é bem difícil mesmo. Então, e muitas vezes as pessoas também perguntam se tem algum dia que elas podem vir aqui, que tenha alguma palestra, que é conversado, se é explicado, se tem algum dia que não seja só do passe. As pessoas questionam bastante. Os nossos trabalhos são sempre direcionados. Segunda-feira é saúde e antecede uma palestra. A pessoa pode vir assistir uma palestra e se retirar, né? Na terça, a quinta, se quiser alguma orientação, normalmente sempre está o Sr. Tadeu no salão, ou a Beatriz na segunda-feira. Mas as pessoas têm grande curiosidade, naturalmente, e uma ignorância quase que total. O grande diferencial que nós pregamos que o Espiritismo prega é a reencarnação. Certo? A eternidade do Espírito. Não existe morte para nós. Existe um outro plano, livre da matéria, então. E que quanto melhor você for, vai ficar num lugar melhor. Certo? Não acreditamos em inferno, mas existe a zona umbralina, que seria o correspondente da católica.
religiões, elas pregam basicamente as mesmas coisas. Certo? Na prática, o grande diferencial, não só do espiritismo, como das maiores religiões do mundo, que são o budismo, islamismo, hinduísmo, que acreditam na reencarnação. Nessa parte ocidental aqui, que o catolicismo, Europa e Américas, que o catolicismo realmente é predominante, é que se acredita, não se acredita em reencarnação. Mas as grandes religiões, como o budismo e tal, que tem 2,5 bilhões de seguidores, acredita na reencarnação, o hinduísmo acredita, o próprio islamismo acredita. E há fatos absolutamente até curiosos, porque pergunta para um católico, quem é que escreveu a Bíblia? Quem é que escreveu a Bíblia? Quem sabe me dizer? Eu não sou católico. É São Tom, muito bem. Certo? Aí vem com a história dos anciões e tal. Na verdade foi uma psicografia. Ela se perdeu no tempo e no espaço, né? Foi uma psicografia. O próprio Alcorão é uma psicografia. Certo? Que o cara levou 24 anos para escrever aquilo. Depois ainda traduzia para o aramaico. Então, assim, ó, há provas contundentes da reencarnação, da existência do Espírito. A Bíblia é uma delas. Os caras não acreditam porque não querem, é o problema deles. Certo? Todas as grandes, assim, que todas as passagens da Bíblia ali saíram da onde? Alguém veio transmitir aquilo. Certo? Mas eu tenho isso, os textos bíblicos falam que ali dá para entender que é outra vida, não é só essa questão do lar. Quanto, por exemplo, os católicos na versão de Cristo, eles entendem de uma maneira diferenciada. O foi o João de Cristo, ele veio em Espírito e se materializou para os apóstolos. O Evangelho prega aquilo, o católico prega aquilo. Há várias passagens em que Cristo vem, certo? Diante da descrença dos seus seguidores, certo? E ele se materializa e explica para eles o que está acontecendo. Então, várias passagens são citadas na Bíblia em que aquele desânimo e tal, porque ele morreu, que ele desencarnou, e ele se materializa e fala para os apóstolos em várias oportunidades. Então, assim, que nem para essa pergunta que a colega fez, que a Sandra disse que fazem muito, fazem realmente para a gente. Uma coisa bem simples, o que o Espiritismo prega, amor e caridade seria uma das coisas. Amor e caridade. E, na verdade, assim, ó, quando você é bom, quando você é uma pessoa boa, que ajuda os outros, que está sempre de bem, que está de bom humor, alto astral e tal, isso não é para ajudar, para agradar ninguém. Isso é para você. Quanto melhor você for, melhor vai ser a sua caminhada. Certo? Por isso que ela é uma doutrina que eu digo individual. Independe de qualquer coisa. Quanto melhor você for, melhor vai ser a sua caminhada, mais tranquilo. Naquela passagem da Bíblia, do amor da viúva ali, né? É bem claro o que você está falando agora, né? Ela deu 2 moedinhas, né? Os outros davam saco de moeda. O que ele falou para os discípulos dele? Quem foi que fez a verdadeira caridade? Ela dividiu o que tinha, os outros davam o que tinha de sobra. Ela dividiu o que ela tinha. Mas quanto melhor for a pessoa e quanto mais sincera ela for, quanto mais amiga ela for, quanto mais ajudar os outros, melhor vai ser a caminhada dela, evidente. Alguma colocação aqui que o coordenador já disse? Pode falar. Evidentemente que tem muitas coisas que o senhor tocou aí num ponto, né? Primordial que nós como seres humanos encarnados,
temos que entender aqui na face da Terra, nessa caminhada, enquanto ainda estamos aqui, doutor, é que praticamente quase todos nós, com raríssimas exceções, estamos em busca de resultados. E aí que o senhor fala com muita propriedade, que quando nós adentramos entre uma casa espírita em busca deste dito resultado, nós, trabalhadores das casas, coordenação, estamos perdendo essa abençoada oportunidade de dar, dentro da lei do merecimento, a oportunidade que eles alcancem esse resultado, mas da mesma maneira, fazer com que eles aproveitem esse resultado com o conhecimento dessa lei, das leis universais. Mas o que a gente faz? A gente, eu digo a gente, nós, como um todo, muitas vezes não é por falta de conhecimento, não é por falta de oportunidade, mas pelo tempo que a gente tem de se dedicar a esse espaço. E aqui nessa casa tem uma coisa que eu acho muito linda, apesar de estar chegando agora há pouco aqui. Uma coisa muito linda é a oportunidade que os coordenadores dão das pessoas virem aqui na frente e falar, os trabalhadores. Mas eu ainda gostaria de ver e ouvir esses trabalhadores falar com o seu coração. Com um texto menor e a emoção maior. Porque aí vai tocar. Porque o próprio Cristo disse, cuidai do corpo, mas cuidai também do espírito. E se nós vamos nos dedicar só a cuidar do corpo, o corpo vai vir doente, e o senhor sabe disso melhor que nós. E a oportunidade que eles têm de cuidar do espírito é sobre o conhecimento. E esse conhecimento nós temos condições. Então, eu poderia contribuir, doutor, com muitas outras coisas, mas quem sou eu para isso? E não é isso aqui que o senhor veio fazer. O senhor veio dar os tópicos para nós. Mas eu queria tocar no outro ponto, doutor. Existe muito preconceito ainda em relação a nós. Nós não temos medo, nós não somos covardes, não nos falta conhecimento, mas se nós ir a fundo debater, mesmo que sejam os princípios básicos da doutrina, Deus, a reencarnação, a pluralidade da existência, a pluralidade dos mundos habitados, a mediunidade, mesmo que seja só isso, doutor, nós vamos encontrar contendas dentro da nossa própria família. Como o próprio Cristo disse, que ele não veio trazer a espada, ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. E que ia jogar uns contra os outros. Então, é esse preconceito ainda está dentro de cada um de nós. Nós não temos a condição ainda, as condições necessárias ainda, de fazer apenas um diálogo. Movido ainda por esse preconceito, nós queremos impor. É por isso que eu digo que a caminhada é tão difícil, certo? Porque nós não temos estruturalmente uma organização administrativa, financeira, que desperte o interesse da mídia, certo? E que facilite a divulgação. Por isso a caminhada é tão difícil. Porque nós individualmente procuramos transformar as pessoas individualmente. Porque dentro desse entendimento da existência do karma, certo? Cada caso tem que ser tratado de forma diferente. Então, por isso se torna tão difícil a caminhada. Se torna muito difícil. Não é fácil, mas ela é compensadora. Porque cada um de vocês que conseguir atingir o equilíbrio emocional, psicológico e espiritual, certo? Vai ser um diferencial em relação à grande maioria das pessoas. Então a pessoa, ela tem que pensar em se melhorar. Certo? Então, por quê? Quando você atinge um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, essas pequenas coisas que às vezes dão margem a grandes discussões, a grandes brigas, tá? Isso para você não tem mais importância. Você despreza esse tipo de coisa e naturalmente vai evitar um tipo de conflito que não levaria a nada. Isso faz parte do crescimento espiritual e emocional de cada um. Certo? Administrar da melhor forma possível as mais diversas situações. Com tranquilidade, certo? Transporte sem ninguém dentro. Claro. Porque quando o sujeito fala uma bobagem,
para você, e você reage, você está sendo tão ignorante quanto ele. Quando ele te ofende, e você reage ofendendo ele, você está sendo tão raivoso quanto ele. Certo? São esses procedimentos, essa alteração de procedimento é que faz você evoluir. Porque cada sujeito, quando o sujeito te xingar, a primeira coisa que você deve pensar é que ele está desequilibrado. Certo? Ele é uma pessoa desequilibrada. Eu não vou brigar com ele, que eu vou desequilibrar mais ele ainda. Então, quando você consegue chegar nesse nível de entendimento, certo? Naturalmente, às vezes, você pode transformar um potencial inimigo, pode transformar num grande amigo. Basta como você encara a situação. Mas quando vem de uma criança. Devemos ter compreensão ainda maior. Porque a criança, ela é absolutamente sincera e transparente. Então você tem que ter a compreensão, conversar sempre. Nada melhor que uma boa conversa. Pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, desculpa estar tomando seu tempo. Não, tranquilo. Doutor, quando uma pessoa vem com uma certa missão, ela queria cumprir, eu me embaralhei aqui. Não, quando a pessoa vem com a vontade de querer uma vontade assim, de querer uma coisa, aquele desejo que vem daqui, será que aquilo tem volta para a pessoa ou não? Bom, acontece o seguinte, não basta querer. Nenhuma situação basta querer. Tem que ter um merecimento. Uma coisa que é indefinitiva, que diz que é indefinitiva, assim. Não. Tem que ter um merecimento. Certo? Para Deus nada é possível. Agora, não basta querer as coisas. Tem que merecer. Certo? Então, cada um tem o seu passado, a sua outra existência. Certo? E eu sempre digo, vocês não são só essa existência, são uma somatória de muitas existências. Mais alguma questão? Mais alguma colocação? Pois não. Eu queria fazer uma pergunta meio. A diferença do Allan Kardec e o Espiritismo, que eu não consigo entender. Não, mas não tem diferença, por isso que o senhor não entende. É? Não, o Kardec é o seguinte. É, porque entendeu? Allan Kardec. Allan Kardec foi quem transcreveu a doutrina espírita. Tá? Foi ele que elaborou toda a doutrina espírita, claro, através da orientação de espíritos superiores. E a ele coube organizar e escrever a doutrina. Mas não tem, naturalmente, não tem diferença. Mais alguma pergunta? Todo mundo satisfeito? Tranquilo? Não, tá bom. Não, pode falar. Deixa eu tomar uma água aqui. Deu nervoso, me embaralhei um pouco, deu um nervoso na hora, né? Gente, eu me sinto assim, ó, muito feliz de estar nessa casa aqui, tá? E agradecer o pessoal por ter, primeira vez que eu vim conhecer a casa, vim por indicação. Gostei muito de vir trabalhar aqui. Me sinto muito feliz, muito lisonjada, muito emocionada. Assim. Agradeço ao Luiz, ao Dr. Fritz aqui, que me deu a mão para me seguir o passo, a caminhada. E eu gostaria muito assim, de agradecer não só ele, a todo o pessoal daqui, da parte espiritual também. E pela oportunidade que eu estou tendo. Tá? Esse é o meu meio de agradecer daqui do fundo do meu coração ao Dr. Fritz, a todo o pessoal, o Luiz, e podemos ajudar. É um intelectual.
Tá, então por isso foi divulgado o kardecismo, né? Se fosse uma pessoa simples assim, ó, certo? Teria que o espiritismo seria difundido, assim, né? E ia poder... Aí prendeu o cara por louco. Pois é. Como muitos foram, né? Como muitos foram. Né? Então, na verdade, ele foi escolhido pela credibilidade que ele tinha, como estudioso e como cientista e tal. Certo? Então, porque se você pega uma pessoa qualquer e vai escrever tudo aquilo, a pessoa, né, teria muito mais dificuldade, certamente. Ele não foi escolhido por acaso, ele foi escolhido porque realmente ele reunia todas as condições. Veja você que o próprio Livro dos Espíritos ele tem um componente científico muito interessante. Eu estou vendo ele, não tinha essa parte. E eles são a forma como ele faz esses questionamentos, né? Então ele pergunta, ele usa um método científico. Ele pergunta para vários médiums, faz a mesma pergunta para todo mundo. Se todo mundo der a mesma resposta, ele considerava aquilo como verdadeiro. Certo? E ele faz uma primeira edição, e ela é incompleta, certo? E aí ele complementa, porque o primeiro livro dos Espíritos que foi divulgado tinha em torno de 800 e poucas questões, não lembro. E essa outra, ou 600 e poucos, não lembro o número exato. E essa outra tem mais de 1000 questões. 1020. 1020, 1021. Agora, esses livros do Allan Kardec é um livro que a gente não lê todo ele direto. Tem que ler por partes, que é muito complexo, né? Você tem que ler um pedacinho, entender, depois ler de novo. Na verdade, ele é bastante Ele dá uma simplificado. travada na pessoa, assim, né? Ele é bastante simplificado. Veja você. O Livro dos Espíritos aborda todos os aspectos que a espiritualidade queria dar. Certo? Os outros 4 são explicações do Livro dos Espíritos. São complementos. Certo? Você pega lá, você vai no Livro dos Espíritos, você fala sobre os médiuns, que ele dá uma visão mais ou menos geral ali, e depois ele escreve um livro especificamente sobre os médiuns, os procedimentos, as condições, que tipo de mediunidade e tal. Certo? Ele especifica aquilo. Ah, vai lá nas penas e nas punições e tal. Certo? Nas benécias e nas punições. Tem lá especificado no Livro dos Espíritos, depois você vai, mais detalhadamente, você vai ver o céu e o inferno. Então, são coisas que, na verdade, os 4 livros são explicações do Livro dos Espíritos. O próprio Evangelho, né? Da próprio terceira parte Evangelho, das leis exatamente. morais. Que é a parte moral Da parte moral, das leis morais. do livro, né? Do livro. Porque veja vocês, no que se baseia a moral, a ética ocidental? Se baseia, na verdade, na ética judaica. Certo? Se baseia nas leis de Moisés, os 10 mandamentos. Certo? Então, tudo tem uma base, tudo tem um porquê. Olha isso, quero falar contigo. O negócio do brechó aqui. A Carmen, o seu Tadeu, ficaram quase sozinhos aqui. A Zenaide ajudou sexta-feira a sair daqui toda torta. Da coluna, do pé. Já estão terminando, então, agradecer a todos pela presença aqui, pela atenção que foi dispensada. Gostaria que vocês levassem daqui alguns questionamentos, que despertasse, que tenha conseguido despertar em vocês o interesse em pensar sobre como se estrutura o Espiritismo, com a sua humildade, com a sua falta de recursos, mas, sobretudo, com a verdade e com a fé, que são as bases da nossa caminhada. Muito obrigado a todos e que a luz do Senhor sempre ilumine suas caminhadas. Obrigado. O senhor vai fazer o encerramento? Bom, vou fazer o encerramento. O senhor formulou a pergunta ao Allan Kardec e a diferença entre Ravan e Espiritismo. Tem um presente aqui para o senhor. Bom, pessoal, vamos relaxar bem um pouco. Mexermos bem com mãozinha.
pouquinhozinho de ar pelo nariz, liberarmos esse ar pela boca. Vamos elevar bem o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todas as entidades que aqui estiveram presentes, em especial